Oi, Grace, boa noite, tudo bem? Olá, boa noite, Vitor. Sejam todos muito bem-vindos. Nossa, hoje meu coração tá acelerado já. Hoje eu vou fazer sozinha, é por isso. Normalmente eu tenho alguém para me apoiar e hoje eu falei, não, eu vou ter que assumir esse negócio. Ai, ai. A gente tem que nos desafiarmos, né, todos os dias. E onde a gente tem um pouquinho de medo, a gente vai com medo mesmo, né? Eu sempre falo essa frase. Tá com medo, vai com medo mesmo. Eu entrei uns minutinhos mais cedo. Emily, boa noite. Gabi, minha querida, boa noite. Estava pensando em você. Eu falei, nossa, será que ela vai entrar? Sentindo a sua falta, mulher. Sejam bem-vindos. Muito bom ter esse momento aqui com vocês. Cada dia mais a gente vai estar. Eu vou procurar compartilhar mais um pouquinho aí do que é essa Vanessa, para que Deus tem me chamado, né? Pra gente estar assim em comunhão e em propósito em servir ao outro. Isso é muito bom. Gracinha, Blenda, seja bem-vinda. Engraçado que esses dias eu fui fazer um vídeo pro YouTube, eu fiquei morrendo de vergonha. Eu falei, e aqui a gente fica conversando, né? Como se não fosse quase a mesma coisa. Ai, como engraçado, né? As coisas. Eu fico vendo as mensagens aqui, eu falo, meu Deus. Eu vejo que pode entrar, de repente entrar, pode estar só uma, mas de repente pode entrar várias pessoas e a gente fica com vergonha. E aí, vocês pensaram um pouquinho sobre esse tema? Maísa, boa noite. Mi, boa noite, que bom ter você aqui. Oi, oi. Keliane, boa noite. Eu deixei um título aí, né? Deixa esse peso para trás. O que isso reflete para vocês? Essa questão do peso para trás. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Ô, minha amiga, você também. Todos nós, né? Nascemos com esse propósito, brilhar na vida das pessoas. Estou muito feliz com a presença de vocês aqui. Olha só, eu tenho uma amiga que ela é a cara da irmã dela. E eu achei que era uma e a outra. E eu tô assim, eu tô parecendo uma, mas eu acho que é a outra. Amiga, me perdoa. É a Lilian que tá aí. Lilian, seja muito bem-vinda. Li, amiga minha querida, me perdoa que eu tava falando que era a Mi e a Li. Ai, ai. Muito obrigada. Ah, Maísa. Negatividade, isso mesmo, é uma das coisas que a gente tem que deixar pra trás. Porque senão a gente vai estar carregando, né? Uns pesos desnecessários. É verdade, amiga. Elane, boa noite. Isso mesmo. Amanhã nós vamos ter história pra contar, viu, Li? Eu passando vergonha aqui no Insta. Eli, que saudade! Pensei em você essa semana, acredita? Eu falei, Ali sumiu, deve estar lá na correria de vovó. Jussara, boa noite, seja muito bem-vinda. Imagina, Mesquita, fica à vontade. Eu acredito que aqui também você possa ouvir algo que possa acrescentar na sua vida. Não tem problema. Aqui é para todos. É porque normalmente eu me direciono mais para mulheres, mas fique à vontade de ficar aqui, ouvir. Eu falo que o peso não quer dizer o peso físico. Acho que tem vários pesos aí que a gente tem que deixar para trás
e relacionado à saúde física, mental e espiritual, isso não tem sexo, né? Homens e mulheres passam por todas as situações. Você é muito bem-vindo aqui. Juliana, seja muito bem-vinda. Boa noite. Minha sogrinha linda, seja bem-vinda. Pois bem, eu vou aqui falando com vocês porque a hora já passa muito rápido, né? Já são quase 19h15, daqui a pouco essa live já tá acabando. Enfim, eu tenho me colocado todas as terças-feiras aqui para falar com vocês, para trazer, muitas das vezes eu trago, né, alguma convidada que vai estar agregando algum conhecimento, algum valor, e isso é gostoso. Mas essa semana eu me senti desafiada. Eu falei, não, eu vou fazer essa live sozinha. Porque a gente às vezes fica ancorado em alguma coisa, ancorado em pessoas, ancorada. E eu tô num processo que eu estou brigada. Eu estou num processo de romper vários desafios, de estar me conhecendo, de estar, assim, eu realmente estou entregue às mudanças que vão acrescentar algo em mim e automaticamente algo na vida de vocês, né? Pessoas que principalmente estão à minha volta. E eu falei, gente, assim, as pessoas sempre estão me perguntando, e todas as vezes que elas vêm até mim, elas querem saber do peso, porque, assim, para quem ainda não me conhece, assim, ou tá entrando recentemente, eu vim de um processo de emagrecimento onde eu emagreci quase 40 quilos. Então, assim, eu falo que as pessoas que me viram, que viu a Vanessa há um ano atrás, não me reconhecem. E hoje não vão me reconhecer nem fisicamente, nem emocionalmente, nem espiritualmente, porque está sendo uma mudança, né? A gente vai evoluindo, né? E graças a Deus, porque eu fiquei por muitos anos estagnada, sem crescimento, sem desenvolver. E isso é ruim, né? Porque a gente vai perdendo ali o sentido da vida. Obrigada. E boa noite, seja muito bem-vinda. E eu peguei e falei assim, não, mas a questão do peso, deixando para trás o peso, tem outro significado para mim. E eu até perguntei aqui para vocês o que seria esse peso extra, né? Esse peso que a gente carrega. É uma falta de perdão? É, às vezes, um casamento que não tá legal? Uma amizade que te sobrecarrega? Um filho que às vezes você não tem um bom relacionamento e você vai protelando, não senta para conversar? Quais são os pesos extras que vocês estão carregando? Qual é a obesidade emocional que vocês vêm carregando? E eu parei para pensar sobre isso, né? Boa noite, Dani, minha amiga querida, seja muito bem-vinda. E eu fiquei me perguntando sobre isso, né? E eu falei, gente, eu preciso falar um pouquinho mais. Essa Vanessa, ela ficou guardadinha por muito tempo e essas pessoas precisam conhecer. E eu me vi, às vezes, limitada por tantas outras coisas. E eu falo assim, gente, eu não vou ter capacidade de falar com as pessoas, eu não vou... Aquelas crenças limitantes, sabe? E que me prendia. Beatriz, seja muito bem-vinda. Só que não era só as minhas crenças limitantes, não era só a minha insegurança, não era só a falta de conhecimento. Tinha coisas que me prendiam há muito mais tempo. E eu passei por uma experiência há 3 semanas atrás, mais ou menos. Algumas meninas estiveram nessa mesma imersão comigo, e são pessoas que eu tô levando, pretendo levar para uma vida inteira aí, que são pessoas muito especiais para mim, que passaram por esse processo. E eu descobri que eu estava me sentindo um passarinho dentro da gaiola, eu estava presa. E um passarinho na gaiola, ele é triste, né? Porque ele foi feito para ser livre. E algo em mim ardeu no meu coração, que eu precisava resolver algumas coisas que estavam pendentes. Porque tem certas caixinhas que a gente guarda, né? A gente faz várias caixinhas na nossa vida, e a gente não quer mexer nessa caixinha. Ela é gostoso ela ficar ali quietinha, a gente não mexer nela, porque normalmente tem coisas que a gente não quer acessar. E nessa caixinha tinha uma menina de 5 anos. Uma menina de 5 anos que não sabia nada, né, da vida. Eu tenho filhos, né? Eu tenho uma filha de 4 anos, um de 7, uma de 13.
E eu peguei e falei assim, gente, eu preciso ter um encontro com essa menina. E essa menina, apesar de não conhecer muito das coisas, ela tinha uma pequena história. E essa pequena história, ela tinha um pai. E esse pai, para ela, era o herói dela. E esse pai ficou, assim, as poucas recordações que essa menina de 5 anos tinha. Tá tocando aqui o telefone. As poucas recordações que essa menina tinha era de um pai que levava ela na escola, de bicicleta, deixava ela lá, voltava, tinha poucos momentos. Então, assim, os flashes de memória dessa menina era esse pai que era presente. E de um dia para o outro, esse pai sumiu. Foi arrancado dessa menina. E aí eu falei, eu vendo essa história e precisando me encontrar de novo com essa menina, eu olhei assim para minha filha, se do nada o pai dela não estivesse aqui. E nós temos uma solidez na nossa relação como pais, como marido, do meu esposo com os meus filhos. E eu, sinceramente, não sei como lidaria com uma situação dessa se eu chegasse para os meus filhos e falasse assim, seu pai sumiu, seu pai desapareceu, alguém arrancou seu pai de vocês. Eu não sei nem a dor, eu sei a dor. Eu sei que assim, eu não saberia explicar isso para elas. Então essa menina de 5 anos teve seu pai arrancado. E eu, por muito tempo, eu ficava sem entender. E aí eu comecei a ouvir histórias. Essa menina de 5 anos começou a ouvir histórias de diversas fontes. E essa menina começou a construir uma história relacionada ao pai. E essa história foi muito ruim mesmo. E aí quando eu fui ver a realidade desse pai, a história que isso foi construindo, desconstruiu tudo que aquela menina de 5 anos tinha vivido. E essa menina sou eu. Até os meus 5 anos, eu achava que eu tinha um pai perfeito. E eu esperava por esse pai perfeito. Eu esperava que ele era meu herói, meu príncipe, que ia chegar no cavalo branco. Sim, eu ficava esperando que ele ia voltar. Mas as histórias que eu ia ouvindo só desconstruía aquela imagem que eu tinha dele. Então, aquele ressentimento que eu falei, poxa, por que ele me abandonou? Por que ele deixou a família dele? Por quê? Então eu ficava com muitos porquês. E eu fui crescendo, né? Essa menina, uma parte foi evoluindo, mas aquela menina de 5 anos ficou ali, presa naquele momento. Ela ficou travada, ali ancorada naquele momento. Mas eu sempre falava assim, não, tem alguma coisa, tem algo de bom nessa história, não é possível que vai ficar só nisso. E passaram-se os anos, eu vim com alguns traumas, passei por algumas outras coisas, mas aquela ausência nunca foi preenchida. Até que eu conheci meu esposo e trouxe para o meu relacionamento toda essa ausência que eu sentia, toda essa falta de amor, essa carência, eu quis suprir nele essa ausência. E é um erro que muitas pessoas cometem, que vocês transferem aquele carinho, transfere aquela situação para o companheiro ou para uma amizade, sempre fica em excesso. Então eu trouxe essa dor para o meu relacionamento. E eu busquei muita ajuda. Fui em terapia, fiz campanhas, fiz um monte de coisa para que amenizasse aquela dor. E nada amenizava aquela dor. Eu ficava ancorada ali, eu estava ancorada. Parte de mim, aquela menina de 5 anos, ficou ancorada naquela situação. E eu comecei, um determinado tempo, a excluir o meu pai da minha história. Algum tempo as pessoas perguntavam, eu falava que não sabia, que ele tinha morrido. E isso não é certo, isso não é legal. E por mais que eu fizesse isso, não era legal essa atitude minha. E num determinado momento, as coisas começaram a deixar de progredir para mim. E eu tenho aprendido, eu não sei como que é o conceito de vocês em termos de princípios, que nós temos que honrar pai e mãe, independente do que eles sejam. Se eles são bandidos, se eles não andam com uma conduta, enfim, qualquer coisa que representa uma forma muito pesada de um pai ou de uma mãe, independente disso, a gente tem que honrar e respeitar, para que nós possamos ter uma vida longa, uma vida próspera na Terra. E eu via que muitas das coisas que eu estava vivendo, eu estava o quê? Travada, eu estava estagnada. Eu começava algo e não conseguia concluir. Eu tinha várias ideias, vários sentimentos, várias iniciativas, mas eu não tinha acabativa, porque assim, uma pecinha minha estava travada lá atrás. E eu achei que eu tinha, de fato, liberado perdão para o meu pai, porque é tão simples. Eu falo assim, meu Deus, vou perdoar, vamos
Eu quero que o Senhor me ensine a perdoar ele. E eu achava que isso tinha sido, de fato, o perdão. Só que o perdão, ele é uma decisão. Você decide perdoar a pessoa. E quando você decide perdoar, aquilo não tem que te trazer mais peso. E você não tem que anular, eu não tenho que anular o meu passado, eu não tenho que anular as minhas raízes. Eu tenho que liberar o perdão, né? E isso ser algo, eu vou deixar de ter isso como âncora e vou conseguir caminhar com mais leveza. Então eu passei por diversos processos e eu falava, não, eu já perdoei meu pai, mas eu não gostava de ouvir. E todas as vezes que eu pensava na história que me contaram e a história que foi construindo na minha vida, até minha vida adulta, eu tinha ressentimento guardado ali no meu coração. Muitas das vezes eu olhava para trás e eu queria culpar alguém. E quando a gente tem algum ressentimento, a gente sempre acha um culpado. A gente sempre acha algo para a gente se ancorar. Né? A gente só quer mudar a dor, mas a dor real a gente tem que saber tratar ela. E eu tenho passado por eu tenho experimentado passar por esse processo de mudança, de deixar o que não me pertence mais para trás. Não digo que eu vou consertar o meu passado, consertar tudo. A gente não tem que consertar, a gente tem que aprender com o que aconteceu para evoluir. Mas essa questão do passado em relação ao meu pai e minha mãe eu tinha que resolver. Porque assim, os meus dias já não estavam sendo felizes aqui na Terra. E eu comecei a repetir as coisas com a minha família. Eu comecei a repetir atitudes com os meus filhos. E isso é muito sério. Então, quando eu falo assim, que a gente tem que deixar um peso para trás, deixar esse peso para trás, você precisa identificar o que te prende. Porque eu acredito que o peso que eu cheguei, o sobrepeso que eu cheguei, a obesidade, a várias coisas que eu passei, que é o que me conectou às pessoas, que foi uma ponte que eu cheguei até as pessoas, foi essa obesidade emocional. Porque eu fui guardando, fui guardando. Imagina você comendo e não gastando, só comendo. Né? Foi o que aconteceu, eu fiquei obesa. Agora imagina isso emocionalmente. Uma parte de mim ficava guardando, e eu fui ficando obesa, e aquilo foi comprometendo os meus sentimentos, foi comprometendo as minhas atitudes, foi comprometendo a minha desenvoltura, e vai comprometendo um monte de coisas. E até que, recentemente, eu aconselho vocês, eu conheci um casal que tem, assim, sido uma bênção na minha vida, vamos dizer assim, vou usar essa linguagem, que eles é uma família que tem acrescentado no meu lar. Algumas pessoas aqui, a maioria conhece, mas se você não conhece, eu convido você a conhecer esse casal. Um é o Pablo Marçal e a esposa dele é a Carol Marçal. O Pablo ele tem feito assim, um trabalho incrível na internet e tem ajudado muitas pessoas a destravar, né, assim, a se encontrar e a se conectar com o seu propósito. Então, acho que o que é bom pra gente, a gente tem que compartilhar. E eu passei por um processo com ele e eu falo que essa evolução é fruto de uma decisão minha, mas sem sombra de dúvida, o profissionalismo dele e o amor que ele tem em ajudar as pessoas. E a Carol já é uma mulher doce, uma mulher assim sábia. Sabe aquela pessoa que você quer caminhar junto com tanta sabedoria, com tanta delicadeza e conhecimento, inteligência emocional? E assim é um casal que eu tenho me espelhado, tanto eu quanto meu esposo. Minha casa tem se espelhado nessa família. E nós tivemos um evento, né, foi online, para mim foi online, para algumas pessoas teve a oportunidade de ser presencial pelo drive-in, mas foi um evento que assim foi um divisor de águas na minha vida. Nesse evento, abordou vários assuntos, né? Para a gente estar se livrando das coisas que nos prende, saindo daquela inércia, saindo, né, da questão de que da falta de sentido de viver. E aí uma das coisas que foi proposto obrigada. Você é muito, muito especial. Obrigada pelo carinho. E ela fez um desafio. E eu aprendi a gostar de desafios. Por isso que você sempre vai ver eu usando uma palavra assim, eu desafio vocês, porque realmente eu fui desafiada. E no desafio, ela falou a questão, né, da gente honrar os pais, o que isso acarreta,
o peso que isso gera espiritualmente para a vida dos nossos filhos. Eu estou colocando uma nova geração na Terra. Imagina isso se protelando, eu trazendo uma história que foi a minha infância e estou jogando isso nas costas dos meus filhos. Então esse ciclo precisa ser rompido. E ela falou de uma forma muito sábia tudo isso. E quando Deus tocou profundamente no coração dela, e ela, pelo um ato de fé, ela falou assim que ia nos desafiarmos a nós ligarmos para os nossos pais e pedir perdão. Na hora, aquilo me bloqueou. Porque eu falei assim, eu pedi perdão? Como que eu vou pedir perdão por uma coisa que eu não fiz? Eu não abandonei ninguém, eu fui abandonada. E deu aquela... Aí foi um conflito entre a razão e a emoção. E eu falei, eu não vou ligar. E uma parte de mim ardia que me faltou o ar. Me faltou o ar. E eu falei assim, eu preciso tomar essa decisão, eu preciso. E quando a gente está prestes a romper, eu não tive parto normal, mas eu acredito que assim, quem teve, assim, vou descrever uma coisa que eu não tive, eu não passei por isso, mas eu acho que quando vem aquela dor, você não sabe se você quer que o filho nasça ou você quer ficar com o filho pra dentro de volta. E aquela dor, eu falei, gente, essa dor é a dor do parto, eu preciso pôr isso pra fora. Eu não posso mais viver um dia com essa angústia, com essa dor, com esse peso, com essa âncora. Eu não posso mais viver com esse peso dentro de mim. Eu estou prestes a ser livre, eu estava na beira de um penhasco. Então, assim, ou eu me jogava e eu ia descobrir que eu ia aprender a voar, ou eu ia ficar presa ali olhando para aquele penhasco. Então, assim, eu tenho um pouquinho de medo de altura, então, assim, vamos imaginar você num penhasco e você vai se jogar e você não sabe se você vai voar ou se você vai cair. E para mim foi um misto de emoção muito grande. E eu falei, eu vou me propor a fazer isso. Mas isso foi uma coisa, uma decisão que veio verdadeiramente e que ardeu verdadeiramente no meu coração. E eu fiz isso. E eu carreguei esse peso por 29 anos. Então, assim, é peso demais que a gente não precisa carregar. Olha, se eu tivesse tomado essa decisão antes, quantas coisas não teria me acontecido, quantas coisas eu teria evitado. Mas eu carreguei por 29 anos. Quanto tempo você está carregando algo? Eu estou falando do perdão porque isso mexe diretamente comigo. E às vezes para algumas pessoas essa história não está fazendo sentido, mas para alguém que está aqui, essa história possa estar fazendo sentido. E é para você que eu estou aqui fazendo essa live. Porque é para você entender o que é o peso de deixar algo para trás, se libertar do peso extra para você seguir na frente. É como se fosse vamos dizer assim, um atleta. Eu já fui atleta e para você ter performance, você não pode ter peso extra, você está sempre ali focado no peso. E quando você começa a ganhar peso, você começa a perder performance. E na vida, nesses 29 anos, eu perdi muita performance. Eu deixei de ganhar conquistar muitas vitórias. No jogo da vida, eu fiquei muito tempo na reserva por conta do sobrepeso. Então, eu acredito que se eu tivesse aí em alta performance, sem o peso extra, eu teria sido, como se diz, o atleta principal ali, né? O titular e não reserva. E eu fiquei por muito tempo na minha vida como reserva. E eu falei, eu não quero mais ficar reserva, eu não quero mais ver esse filme passando e eu aqui presa numa coisa que depende da minha decisão. Então eu peguei o telefone. Para vocês terem uma noção, eu não tinha o telefone do meu pai, né? Então, assim, eu não tinha o telefone dele. Eu falei, gente, pra quem que eu vou socorrer? Pra quem que vai me passar esse telefone? Porque é uma história um pouquinho complicada, mas assim, não é essa a questão. Então a gente não tenho contato nenhum com ele, mas eu tenho as minhas irmãs que tenho contato com ele. As minhas irmãs são um pouco mais velhas do que eu. Vamos dizer assim, eu vim temporona, então eu tenho uma diferença de idade com elas. Falei, alguma delas deve ter. E nesse processo eu não conseguia falar com ele. O telefone não chegava, que eu pedi pelo WhatsApp, e era uma dinâmica naquele momento que era para ser feito. E eu liguei. E quando eu liguei, gente, eu senti tudo que um ser humano pode sentir, eu senti naquela ligação. E quando eu falei, algumas palavras eu consigo lembrar, e eu falei assim, pai, eu quero que o senhor me perdoa. Eu quero que o senhor me perdoe. Eu tô procurando fazer isso sem chorar, tá, gente? Porque recordar é uma emoção muito grande. Eu quero que o senhor me perdoa. Porque
eu não aceitei o que o Senhor foi para mim. E o que o Senhor foi para mim foi o melhor que o Senhor pôde ser. E aquilo eu falava, e aquilo realmente eu chorei copiosamente, que eu falei assim, ele fez tudo o que ele podia dentro do melhor que ele poderia ser. Então o melhor, pensa assim, o pai fazendo o melhor para um filho, era aquilo que ele tinha de melhor para mim. A minha mãe, quando ela fez o melhor, era tudo o que ela tinha, mas não correspondia às minhas expectativas. Então eu pedi perdão para ele, e foi assim, de fato, algo que não foi fácil. Essa decisão não foi fácil, mas naquele momento foi como se, eu vou pegar um papel aqui, eu tinha feito um esboço aqui, olha só, e eu tô deixando fluir, porque eu tenho algum sentido tudo que eu tô falando. Vou pegar essa daqui. Era como se fosse um peso, e esse peso foi feito assim, ó. Rompeu. Sabe, vocês que conhecem a palavra, meu telefone tá tocando, deixa eu ver se não vai atrapalhar aqui, se vai perder. Sabe quando aquela passagem que o véu se rasgou? Eu fui falando e é como se eu craquelasse assim, e aquela armadura que eu carreguei por 29 anos, ela foi se quebrando, ela foi se rachando, e meu coração quase saía pela boca, e eu fui me libertando. Sabe assim, quando você vai saindo daquela casca que eu criei? E para ele não fazia sentido, que ele ainda me perguntou, quando eu me identifiquei, ele falou assim, que Vanessa? A minha filha? Eu falei, a sua filha tá te ligando. Então eu acredito que para ele, por ele ser um senhor mais idoso, né, assim, para ele às vezes não fez muito sentido, porque da mesma ligação que eu fiz para ele, eu fiz para minha mãe, e nessa pandemia, será que ela tá morrendo? O que tá acontecendo? Ela tá despedindo de mim? E foi, assim, uma situação muito difícil, mas, assim, hoje, né, lógico que na hora que acabou esse processo, porque é um processo que é uma decisão, gente, não é fácil, mas mesmo não sendo fácil, é possível. Eu estava com a minha filha do meu lado, estava eu e minha filha. Foi a experiência mais linda que eu vivi. E se tiver alguma coisa de exemplo que a gente pôde viver juntas, foi esse momento que eu tenho certeza que ela vai carregar pro resto da vida dela. Porque na hora que eu desliguei o telefone, que eu falei a mensagem que eu tinha que passar, que eu falei que eu amava ele. Porque o amar também é uma decisão. É muito fácil, eu tenho amigas aqui, que eu falar, eu amo, eu sinto falta. Como que você vai amar uma pessoa que você não tem vínculo afetivo? Como que você vai sentir falta de uma pessoa que não cultivou isso em você? Mas eu decidi amar ele. Foi uma decisão. E eu falei, eu te perdoo e eu me perdoo. E eu te amo do jeito que você é. Então, assim, necessariamente agora somos uma família perfeita que eu vou lá o tempo todo? Não, não existe isso. Porque isso não foi construído. Mas agora não existe esse peso que eu carregava antes. Então a minha filha presenciou isso. Eu chorando, ela me acolheu nos braços dela. Foi a cena mais linda que eu pude presenciar. Ela me acolheu nos braços dela. E eu chorando, eu falei que aquele momento ela estava vendo uma mulher renascendo, uma nova mulher. E foi foi a experiência mais linda. E eu vou descrever para vocês o que eu senti quando eu passei por esse processo. Foi como se eu tivesse retirado um tumor do meu peito, né? Um tumor que tomava todo o meu peito. Quando você faz uma cirurgia muito grande, você sente a dor do pós-operatório, né? Imagina, eu já passei por cirurgias muito delicadas, e quando você faz uma cirurgia, o pós-operatório dói. Você tem que tomar remédio, você tem que passar pomada ali, remédio para poder cicatrizar aquele buraco. E eu me senti livre daquele tumor, mas estava doendo. Por quê? Eu estava tão ancorada com aquela dor, tão ancorada com aquele ressentimento, tão ancorada com aquela amargura, que eu senti falta daquele sentimento. Vocês acreditam que eu senti falta? Foi um vão. Pensa vocês arrancando algo de dentro de você. E aí, eu sentindo todos tendo esses sentimentos, eu tive que passar pelo processo. E eu falava assim, gente, eu tô me sentindo que eu tô no pós-operatório. Eu perdi as forças. Fisicamente, a minha frequência baixou mesmo, de energia, ficou baixa. Foi como se eu estivesse saindo de um bloco cirúrgico. Já se passaram aí quase 3 semanas. E eu vou falar para vocês. O que Deus já tem feito na minha vida, eu não vivi até hoje nos meus 34 anos. Nessas 3 semanas,
o que Deus tem me entregado, eu ainda não vivi, eu não tinha vivido nos meus 34 anos. Vamos dizer, nos meus 29 anos que eu fiquei ancorada nesse sentimento. Então, isso que é a importância do peso, deixar o peso para trás. Então, a única coisa que me travava para que eu pudesse fazer o que eu vim e o que eu fui proposta, o que eu fui chamada para fazer, era isso. Eu já passei por várias outras situações que eu pensei que jamais eu ia recuperar. Mas essa história, essa relação que me impedia de ser uma mulher bem-sucedida em todas as áreas da minha vida, me prendia e hoje não me prende mais. E eu falo que até a questão da prosperidade. Eu sempre falo isso, que a prosperidade, as pessoas medíocres pensam que prosperidade é a questão financeira, você ter muito dinheiro. E isso a gente tem que ter sempre, que a gente tem que desfrutar do melhor dessa terra. Mas a pessoa próspera, a prosperidade é a ausência de necessidade. Então, assim, essa necessidade que eu tinha, inclusive de aprovação das pessoas, por conta de uma decisão. Por isso que eu falo, tudo depende de uma decisão. A necessidade de aprovação das pessoas hoje não me pertence mais. A necessidade das pessoas me aceitarem, isso não me pertence mais. A necessidade de carregar pessoas que às vezes eu não tinha coragem de falar. Muitas das pessoas me descreveram aqui que eu sou doce, que eu sou amorosa. Realmente, essa é a minha essência, é o que eu exalo. Mas a pessoa, você ser doce, mas você também ser firme, isso também é da minha natureza. E eu aprendi a ter o controle da minha vida. Então, uma decisão, imagina todas essas características de uma pessoa, mas elas estavam bloqueadas. Sabe quando a gente vai passar, tem aqueles joguinhos, vai passando de fase, vai passando e você vai desbloqueando? E aí eu fui desbloqueando. Só que assim, eu demorei 29 anos para desbloquear. Mas na hora que eu peguei a chave certa para desbloquear os cadeados, caíram todos os cadeados que faltavam. Eu não estou falando que eu sou uma pessoa perfeita para fazer tudo, não. Mas o que me impedia de fazer, o que me bloqueava, inclusive de estar aqui na frente de vocês, falando isso para vocês, hoje não me bloqueia mais, hoje não me impede mais. Então é muito importante a gente tirar todo o peso, seja ele qual for. Tire isso da sua vida. Não permita que pessoas, no meu caso era um caso muito sério, uma ligação muito forte, que é uma ligação de filha com o pai. Mas assim, tem muitas pessoas que estão ancoradas no seu passado, que estão ancoradas, né, numa falta de perdão. Gente, o perdão corrói a alma. Eu, assim, às vezes me pegava assim com coisas pequenas, pessoas que tinham feito algo que eu falava assim, nossa, por que aquela pessoa fez isso comigo? Dói, eu não vou falar que não dói, dói sim. Você não espera algo, né, das pessoas. Eu sempre espero o melhor das pessoas, mas quando vem a decepção, realmente magoa. Só que isso tá cada vez trazendo menos peso para minha vida. Porque pensa, eu carregar esse peso por 29 anos. Se eu for pensar em algo tão simples, a gente acaba fazendo um balanceamento e vendo que aquilo não faz tanto sentido. Mas como nós temos os nossos sentimentos, a gente também sente, eu não vou falar que não. E dia após dia, eu tenho aprendido e tem surgido. Eu falo que assim, a gente passa por provações para que nós possamos ser aprovados. Então, quando a gente passa por alguma dificuldade, eu vejo assim, não, é uma prova para que eu seja aprovada para eu passar para a próxima fase. Então, assim, essa questão de vocês deixarem o peso para trás, eu creio que muitas aqui entraram e pensaram assim, nossa, o que ela vai falar de emagrecimento? O que ela vai falar, a história dela? Essa é uma grande parte, é uma vida inteira que eu trouxe que me acarretou e foram consequências do que me formou e fez com que eu chegasse aonde eu cheguei. Com todos os problemas emocionais, com todos os sobrepesos, tanto físico, emocional e espiritual. Então, se tem alguém aqui hoje que viu sentido em tudo que eu estou falando aqui, se você carrega alguém desnecessariamente, que seja um relacionamento abusivo, que seja uma amizade tóxica, que seja uma relação que te suga mais do que necessário, se livre disso. Não se permita ficar nesse relacionamento. Eu estava num relacionamento de ódio com o meu pai. Era difícil assumir isso. Mas se você não tem amor, o que você tem? Não é desamor. Não é a indiferença é terrível.
E a gente fica dando um nome bonitinho para as coisas. Então eu estava num relacionamento de rancor, num relacionamento onde tinha um câncer entre a gente. Então, até quantos anos mais você vai querer ficar vivendo essa relação? Quanto tempo você vai ficar cultivando esse câncer dentro de você? Eu, sinceramente, depois que eu descobri isso, que eu era capaz, entre outras coisas que eu já fui capaz nessa vida, essa questão em relação ao meu pai, hoje, graças a Deus, eu durmo em paz e esse peso eu não carrego mais. Então, eu pensei como que eu falaria isso para vocês, como que eu linkaria essa menina de 5 anos com essa mulher de 34 e contaria essa história para vocês. Mas assim, eu volto a dizer, para algumas pessoas parece não fazer sentido, mas para outras eu acredito que realmente isso fez sentido, isso tá fazendo sentido e tem muitas pessoas que precisam deixar para trás esse peso. Então, esse momento é hoje, esse momento é agora. Aproveita essa oportunidade. Esse desafio foi feito comigo. Obrigada, Adri. Amo demais a sua vida, viu? Se você tem a oportunidade de se reconciliar com seu pai, com a sua mãe, faça isso agora. Esse é o momento. Você não sabe o dia de amanhã. Hoje, no grupo do meu desafio, foi um dia muito especial. Eu falo que a gente está no término do desafio e todas as vezes que na semana do término eu fico mais emotiva. E eu recebi uma mensagem muito linda lá no grupo de uma pessoa que é mais que uma amiga, é uma irmã. E eu não me contive e eu acabei expressando o que eu falei e que eu falo para ela todo em offline, enfim, falei. E assim, cada uma ali, elas têm uma história e nós fomos conectadas de uma certa forma. E eu sou muito feliz por cada uma delas, por cada uma de vocês que estão aqui. Eu sou muito feliz e privilegiada por ter vocês na minha vida. Porque eu falo que nós estamos ali acrescentando uma na vida da outra. E uma coisa que eu falei, e eu falei, que eu vou repetir aqui para vocês. Meu propósito sempre foi muito claro. O meu chamado sempre foi muito claro, de estar com pessoas, de ajudar, né? Assim, é direcionado a estar com mulheres. E só que isso me prendia, me bloqueava em várias etapas. Deus me permitiu viver várias situações para que quando chegasse alguma situação semelhante, eu não pudesse só entender a pessoa, não só ter empatia, mas estar no lugar dessa pessoa. Então eu consigo sim, eu acredito que seja uma habilidade de me colocar no lugar da pessoa e realmente pegar na mão e caminhar com ela. E eu faço isso. Eu falo que Deus, Ele colocou um amor tão grande no meu coração. Acho que toda a ausência que eu tive, toda a falta de amor que eu tive na minha infância, não digo falta de amor, cada um deu o que pôde dar, mas eu senti aquela carência. E eu trouxe essa falta de amor para dentro, esse excesso de amor que eu tinha dentro do meu coração, eu transferi para o meu relacionamento. E isso sufocava o meu esposo. Imagina, uma pessoa que nunca teve e encontrou alguém, e aí eu colocava aquele amor todo nele, e ele ficou sufocado, eu sufoquei ele no meu amor. E aí eu compartilhei com as meninas, que quando eu tive os meus filhos, até falei que o amor dividiu, mas não é. Foi multiplicando entre eles, mas foi esvaziando aquele excesso de amor, porque eu queria muito amar. E eu quis amar todos eles, e eu sempre quis ter uma família, e quando eu vi uma família, eu falei, gente, é tudo que eu tenho, eu preciso pôr isso pra fora. E aí, quando eu concluindo aqui, eu falei para as meninas, e quando eu teve essa oportunidade de estar com as mulheres, vendo a dificuldade de cada uma delas, esse amor, ele foi se dividindo, mas ele é um amor que tem dentro do meu coração para com o outro, que eu não saberia descrever, mas eu falei assim, gente, se eu passar, as pessoas sempre veem isso, eu falei assim, eu não posso passar na vida de vocês que estão aqui, vocês não podem passar por aqui sem eu ter deixado algo de mim para vocês, algo de bom, eu tenho que deixar algo, e se for assim, se eu tiver, eu falo que eu aprendi a viver com esses sentimentos, e eu tô sabendo lidar com esses sentimentos agora, porque assim, eu sufocava sempre alguém com isso, e agora eu posso fazer isso em prol do outro, porque tem muitas pessoas que estão precisando ser amadas, elas estão precisando ser ouvidas, e eu me disponibilizei a fazer isso, a me doar em relação a isso. Eu falei, se eu tiver pouco tempo aqui, se for um tempo que seja curto para mim, que eu descobri que essa Vanessa de 34 anos, ela pode dar essa oportunidade para as pessoas de serem amadas através da minha vida,
Eu quero, de alguma forma, ser lembrada. Eu falo assim, a Vanessa foi uma mulher que ajudou muitas mulheres. Quando eu falo em mulher, porque é meu público, é as pessoas que realmente Deus colocou no meu coração para estar caminhando juntas. Porque cada dificuldade que eu passei, cada abuso que eu passei, cada rejeição que eu passei, cada agressão que eu passei na minha vida, eu vejo várias Vanessas podendo ajudar essas mulheres que estão precisando disso. Então eu falo, vocês têm que estar alinhados com o propósito de vocês. O que me impedia de ser essa mulher tão plena no meu propósito, não quer dizer que eu não sinta dor. Eu até estava conversando com uma grande amiga ontem e eu falei, muitas pessoas vê a gente caminhando, a gente passando num corredor. Eu já falei isso aqui também. As pessoas veem a gente andando, só que eles não sabem se a gente está andando descalço, se descalço a gente está pisando em cacos de vidro, se a gente está pisando em fogo, se a gente está recebendo uma flechada nas costas. As pessoas só veem a gente caminhando. E por mais que eu esteja pisando em cacos de vidro, que esteja sangrando, que esteja doendo, eu tenho claro o meu propósito. Então é isso que eu quero deixar aqui para vocês. Quando vocês deixam o peso, o excesso de peso, o peso extra para trás, você atinge uma performance. Eu falo que hoje eu estou numa performance diferente. Sabe assim, hoje eu consigo voar. Eu era presa. E eu me sentia frustrada profissionalmente. Eu cheguei a um ponto de me sentir frustrada como esposa, frustrada como mãe, frustrada como amiga. Porque aquela menina de 5 anos me prendia ali, ela me ancorava ali. E quando eu libertei, não só me libertei, mas eu libertei aquela menina de 5 anos, eu descobri que eu sabia voar. E quando a gente descobre que a gente sabe voar, gente, o céu é o limite. Então é isso que eu quero deixar para vocês. É isso que eu quero passar para vocês. E é essa Vanessa que cada vez mais vai aparecer aqui. Muitas pessoas vão chegar até mim por conta de um desafio, por conta de um emagrecimento, mas vocês podem ter certeza, isso é só uma ponte para que a gente possa chegar juntas num propósito que é ainda maior, que Deus preparou para isso. E a gente não pode se calar mediante isso. São tantas coisas que são propagadas, tantas coisas a gente tem prazer, tantas coisas a gente quer falar, e esse amor para com o outro, esse amor para com o próximo, não pode ser abafado, não pode ser deixado de lado, não dando importância. As pessoas estão carentes, as pessoas estão precisando de cada um de nós. Cada um aqui que está passando e está escrevendo, a Mara tem algo que só ela tem, a Maísa tem algo que só ela tem, a Adri tem algo que só ela tem, eu tenho algo que só eu tenho. Mas cada coisinha, cada pecinha, cada que falta na Mara tem em mim, que falta na Ana tem na Graça, que falta na Graça tem na Maísa. Então a gente tem que se conectar com pessoas. Não que a gente vai ser deixada passar a perna, não é isso. Mas quando a gente começa a ver a essência da pessoa, né, a gente olha eu falo que quando a gente olha com os olhos de Cristo para a pessoa, a gente tem mais amor. E Deus fala que a gente tem que amar o próximo como a ti mesmo. E é muito fácil a gente amar quem a gente tá ali convivendo que a gente ama. Amar quem dá trabalho, amar quem machuca a gente é difícil. E o amar, eu volto a dizer, não quer dizer que você tem que conviver com aquela pessoa. Tem pessoas que eu tive que deixar para trás, porque já não faz mais parte, não faz mais sentido e não tem o mesmo propósito que eu. Eu deixei de amá-las? Não. Mas elas não estão no mesmo propósito que eu. E eu sempre peço para Deus, as pessoas que não estiverem no mesmo propósito que eu, Ele vai tirar. E quando tem uma perda muito brusca dessas pessoas, eu assusto, aquilo me dá aquela dor, e aí Ele me lembra. Você não me pediu para tirar as pessoas que não têm mais propósito da sua vida? Então agora eu lido com a perda assim, das pessoas que passam e falam assim, poxa, aquela pessoa fez isso comigo, como que ela teve capacidade de fazer? Às vezes, se ela não tivesse feito algo, eu não teria a capacidade de me desconectar dela. Então assim, quer dizer que eu me desconectei, não estou ali no dia a dia, não quer dizer que eu não amo. Eu amo, porque Deus colocou amor no meu coração, colocou um amor que eu ainda estou assimilando, é igual criança quando começa a andar. Eu sabia que existia isso dentro de mim, e isso fluía de uma forma natural em alguns momentos, mas mesmo assim eu ficava acanhada. Eu nunca imaginei na minha vida que eu estaria aqui, falando com vocês, abrindo algo que é muito íntimo meu, mas eu acredito que essa dor que foi, esse tumor que ficou comigo por muitos anos, hoje é uma cicatriz. Eu estou aprendendo isso, estou ensinando para vocês. E cada vez mais eu vou aprender para ensinar vocês. Essa foi uma dor um dia, hoje está uma cicatriz, e essa cicatriz
vai curar muitas pessoas que estão com as feridas abertas. E isso eu tô falando desse tumor, que era o peso extra, que era a falta de perdão, que era uma sequência de coisas, mas tem muitas outras coisas que a gente pode nos curar. Então é isso que eu quero deixar aqui para vocês essa noite. Reflita o que é esse peso extra. Porque todo o meu peso físico foi consequência da minha obesidade emocional. A obesidade começou no emocional, no físico, foi uma consequência. Como eu falo que quando vocês se conectam a mim através do desafio, que acham que vão perder peso, vão perder. Mas o peso é uma consequência. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, qual que é o programa que você vai fazer? Que dieta que você vai me dar? Que exercício que você vai fazer? Eu falo, apenas entra no desafio. Entra no desafio que você vai entender qual que é a essência desse desafio. O peso é só uma consequência. Porque quando você muda de dentro para fora, é igual você desintoxicar, né? Todo mundo quer fazer um detox. O detox é superficial? Não, você tem que tomar ele. Você tem que tomar para poder, né, desintoxicar. Então, o perder peso, o peso emocional, o peso físico e espiritual é de dentro para fora. Então, se isso tudo aqui fez sentido para você, exatamente hoje, agora, assim que acabar essa live, faça o que tem que ser feito. Não tenha medo do que os outros vão pensar. Apenas faça. Em outro momento eu falo assim, gente, o que o povo vai pensar? A Vanessa, agora virou uma... Como que eles falam? Uma blogueirinha? Tá dando lição de moral? Virou uma coach? Não tem nenhuma dessas categorias, não tem nenhuma desses títulos. Realmente estou muito longe de querer ser algo para alguém, para mostrar algo para alguém. Mas essa Vanessa aqui tá pondo a cara aqui hoje e tá falando o que tem que ser falado. E vocês vão ver cada vez mais eu falando, mas vai ser com amor, para que haja mudança na vida de vocês. E se de alguma forma eu puder colaborar com isso, eu vou estar fazendo sim, eu vou estar vindo aqui e falando para vocês. Porque muitas pessoas querem ter o resultado que a gente tem, mas poucas pessoas querem fazer o que a gente faz. Muitas pessoas queriam falar assim, nossa, mas a Vanessa tá num desafio e tal, tá conseguindo, tem muitas pessoas. Mas elas estão fazendo o que eu tô fazendo? Às vezes, assim, muitas das meninas, elas não estão falando lá dentro do grupo, mas quantas mulheres eu tenho ajudado no privado? Quantas histórias, através da minha vida, têm sido transformadas? Então, isso não tem preço. A minha semente, ela está caindo em terra fértil. Eu sou uma árvore frutífera. Vocês é uma árvore frutífera. Vocês são uma semente, e essa semente é uma árvore, e essa árvore é frutífera. Então, a gente tem que saber que a semente, ela tem que morrer para que ela nasça. E ela nascendo, ela vai ser uma árvore frondosa e cheia de frutos. Então eu quero ser cada vez mais essa árvore frondosa que dá frutos e que as pessoas venham se repousar debaixo dessa sombra. Então descubra qual é o propósito de vocês. Descubra o que está impedindo vocês de caminhar. O que está fazendo vocês ficarem no banco de reserva porque você é um atleta sem performance. Sabe? Então assim, eu tinha programado, sinceramente, escrevi muitas coisas aqui, escrevi uma folha frente e verso que eu falei, não, vou falar... Mas não tem como você se programar numa situação dessa. Não tem como você ficar colocando as meias palavras quando você fala com o coração. Então, se você hoje olha e fala assim, eu gostaria de falar um pouquinho mais do que eu sou, eu gostaria de ir para a internet e falar, não se acanhe, não. Tem pessoas que querem ouvir exatamente o que você tem para falar. Apenas abra sua boca. Apenas deixa fluir o que tem dentro de você. Então, se alguma de vocês aqui fala assim, nossa, eu gostaria de fazer algo, não fica no gostaria, pega e faça, liga aqui ó, o ao vivo e fala o que você tem para falar. Se aqui hoje tem poucas pessoas aqui, mas se cada uma de vocês, ou uma de vocês, tá fazendo sentido isso e tá havendo um quebrantamento no seu coração, fez sentido eu romper o meu medo de estar aqui hoje ao vivo com vocês. Porque todas as vezes que eu vim aqui, eu estava com alguém, eu estava ancorada em alguém. Eu falei, eu preciso vir aqui. Eu tô muito feliz que a minha irmã acabou de entrar na live. Eu não sei se ela ouviu desde o princípio, mas hoje foi algo espetacular e vale a pena você assistir desde o começo, minha irmã, porque essa é uma Vanessa que até as minhas irmãs não conhecem. Então, assim, então agora eu não tenho esse medo, eu não tenho esse receio mais. E é isso que eu quero deixar aqui para vocês. Ai, bati aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem compartilhar, quiserem conversar comigo, entender um pouquinho mais, a Adri colocou que a dieta da vida
de se encontrar, de se olhar e de se permitir sentir. É realmente isso. É uma dieta da vida e a gente tem que fazer isso em todos os momentos. Eu estou à disposição. Para quem tinha me perguntado do desafio, tem assim as dicas, inclusive, uma das as dicas e orientações é com a minha doctor mais linda que tem, que é a doutora Adriana. Ela dá dicas, sim, para ter uma vida saudável. Tem dicas de exercício, mas a dica mais valiosa é você se amar, é você se reencontrar. O peso vai ser consequência. Então, esse excesso de peso que eu deixei tanto para trás, as pessoas querem tanto saber qual que é o milagre, é o poder da decisão. Então, saia dessa obesidade, comece a fazer uma reeducação espiritual, uma reeducação emocional, começa a tirar os alimentos que não estão agregando na sua saúde. Vamos falar de uma linguagem que todo mundo conhece, que é a questão, né, do alimento. Se tem algum alimento aí que está te inflamando, né, que seja a falta do perdão, que é um alimento que você tem que cortar da sua dieta, tira esse alimento, sabe? E começa a inserir aí alimentos que vai alimentar a sua alma. E eu estou muito feliz com todos vocês que estão aqui, que ficaram aqui comigo. Eu não vou estender mais. Gabi, ela é linda mesmo, eu sempre falo. E são esses propósitos, essas pessoas que Deus vai permitindo que nós encontramos aí no decorrer da vida. E eu volto a dizer, se fez sentido isso para você, que está me ouvindo, e eu estou falando agora diretamente com você, depois se você sentir no seu coração de compartilhar comigo a ação que você teve coragem de fazer, eu vou ficar muito feliz de ouvir a sua história, de orar com você, porque eu sei que foi uma grande decisão, ou a decisão mais importante da sua vida. Porque para mim foi uma decisão a mais difícil e a mais importante, porque ela libertou a menina de 5 anos, que estava presa e impedindo a mulher de 34 anos de cumprir o seu propósito. Então, descubra aí qual que é o seu propósito, qual que é o seu chamado, e vai para a ponta do penhasco e lança. Você vai descobrir que você tem asa. Então, essa é uma pessoa que descobriu que sabe voar. E eu não quero voltar para aquela gaiola, e eu quero mostrar para as pessoas que essa gaiola pode ser aberta. E eu vou mostrar para o maior número de pessoas que essa gaiola precisa e com a minha ajuda vão ser abertas. Então é isso, eu que tenho gratidão por vocês, por cada um. Obrigado por ter ficado comigo aqui até esse momento. Eu vou deixar a live salva e se alguém que vocês conheçam precisa ouvir o que foi dito aqui, vocês compartilham. Às vezes a gente fica tão retido nos conhecimentos, retido, não quer passar para frente, ou fica com medo de passar para frente. Eu me dispus a aprender para ensinar. E o que eu não sei, cada vez mais eu vou buscar. Então eu estou nesse momento de aprender para ensinar. E esse é o nosso propósito, esse é o meu propósito e eu acredito que seja de muitos aqui. A gente aprende para ensinar e a gente, quando a gente ensina, a gente aprende 2 vezes. Então é isso, que Deus possa abençoar vocês, que cada vez mais nós possamos ter essa conexão, que vocês possam se sentir amados, mas se por algum momento vocês não se sentirem, vocês lembram que vocês já são amados. Vocês não precisam de aprovação porque Deus já aprovou vocês, tá bom? Um beijo grande, obrigada mesmo de coração. As pessoas que chegaram agora, a gente está encerrando aqui, mas não perca a oportunidade de assistir essa live e ver o que Deus tem feito e o que Ele está fazendo na minha vida. Pode ser que faça sentido para você e você possa começar essa transformação hoje na sua vida, tá bom? Gente, boa noite e a gente vai se vendo por aqui, tá certo? Um beijo para vocês e mais uma vez, obrigada. A live não quer encerrar. Gente, travou aqui. Acho que eles querem que eu fique com vocês, porque não tá.